Bem-vindos, bem-vindas! Mais um estudo aqui em cima da sabedoria milenar, que está dando certo há mais de 2000 anos, para que a gente possa evoluir na palavra de Deus e evoluir nas nossas vidas também. E hoje é com muita alegria que eu vim trazer para vocês um ensinamento super importante, que é a vida de Gideão, o que aconteceu com Gideão. Eu quero passar isso para você. Mas antes de mais nada, eu quero saber se você já está inscrito no meu canal do YouTube, Roberto Charoni. Se não está, vai lá, se inscreve, aciona o sininho para você receber as notificações toda vez que eu colocar um vídeo novo. E você pode depois espalhar para quem você quiser, para que as pessoas sejam alimentadas com a palavra que não é minha. Eu sou só um instrumento que estou aqui para passar para vocês, para que a gente possa aplicar todos os dias na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que estejamos. E aqui no Instagram, você curte e compartilha para que essa palavra possa se espalhar também, chegar em lugares inimagináveis, porque a pessoa clica lá no link e já vai direto para o YouTube. E aí você pode assistir o vídeo completo. E, gente, é o seguinte, essa semana é meio tensa, né? Com tudo isso que está acontecendo em Israel, esses ataques da Palestina. Inclusive eu tenho uma coluna no jornal de Jundiaí, na coluna Opinião. Na verdade eu tenho um artigo, vamos lá, eu vou refazer. Eu escrevo um artigo para o jornal de Jundiaí, na coluna Opinião, e hoje o tema foi Israel versus Palestina, Guerra Interminável. Então, vale a pena depois você dar uma entradinha lá no SAMP e colocar lá na Opinião, procurar meu nome, José Roberto Charoni, e você vai ver o artigo que eu coloquei a respeito dessa guerra que nos entristece, inclusive sabendo que Israel é o povo escolhido por Deus e a gente não sabe o que vai acontecer daqui em diante, porque é certo que o final está breve, está ainda batendo nas portas e que nosso Jesus vai voltar a qualquer momento. Mas vamos lá, não tenha medo, Deus te entregará a vitória. Esse é o nosso tema do estudo de hoje. Então, eu digo para vocês, no decorrer da nossa vida aqui na Terra, nós temos vários medos. Isso é normal na vida do ser humano. Temos medo de muitas coisas. E esse medo, ele é aquela sensação desagradável que a gente sente, desencadeada pela percepção de um perigo real ou imaginário. Ou seja, você pode sentir medo por algo que realmente possa te causar medo ou algo que seja da sua imaginação. Então a gente tem que saber distinguir esse tipo de percepção para a gente poder tratar essa sensação ruim do medo. Então, os medos que atingem a humanidade muitas vezes estão entrelaçados, estão ligados a um diagnóstico que você possa receber, a um problema no trabalho, ao medo de perder emprego, ao medo da empresa não dar certo, ou então, sei lá, um problema familiar que você possa estar com medo de acontecer algum desdobramento aí que não seja legal. Então, tem uma série de coisas que desencadeiam medo na humanidade. Eu sinto, várias pessoas sentiram e os grandes heróis da fé também sentiram. Então, você não é o único, mas a gente precisa ser vacinado contra essa desagradável sensação do medo. E a vacina está aqui, na sabedoria milenar, que está dando certo há mais de 2000 anos e que a gente precisa acreditar fielmente de que tudo que está escrito aqui é a pura verdade. E que se a gente colocar em prática, a gente vai conseguir ter êxito na maioria dos nossos objetivos de vida. Essa é a verdade. Mas aí, gente, então, esses motivos que causam medo, entendeu? Eles são variados e a gente acaba tendo que conviver com esses medos durante a nossa vida. E muitos dos nossos medos a gente sabe que nem vai acontecer. A gente fica com medo de algo, a gente se preocupa, tem receio, sei lá como é que você quer chamar, mas você fica com medo de acontecer algo que na verdade jamais vai acontecer. A maioria dos nossos medos de que algo aconteça de ruim, na maioria das vezes, não acontece. Isso é estatística com pesquisa em universidades norte-americanas que constataram que aproximadamente 87% dos seus medos nunca vão se realizar, nunca vão acontecer.
Então é por aí que a gente trabalha essa questão. E a história de Gideão é uma história muito maravilhosa, uma das principais histórias da palavra, da Santa Bíblia. E eu vou contar para vocês, então abra sua Bíblia em Juízes 7, versos de 9 a 22, e eu vou ler para vocês com todo carinho. Quem era Gideão? Gideão era um pequeno de Israel, era um trabalhador, e nessa época Israel estava sendo massacrada pelos midianitas e pelos amalequitas, que toda vez que eles produziam as plantações e o gado e tudo, quando estava na época da colheita, eles chegavam e levavam tudo. E os israelitas ficavam na mão sem ter o que comer. Então Deus escolheu Gideão para fazer toda a diferença. Nessa questão foi um breve histórico que eu contei para vocês, mas vamos ler. Ora, aconteceu o quê? Naquela noite, o Senhor ordenou a Gideão: levanta-te e desce ao acampamento de Midian, porque o entrego nas tuas mãos. Se, contudo, tens medo de atacá-los, desce ao acampamento com teu servo Purá e escuta o que dizem. Tu então ficarás animado e terás coragem para atacá-los. Então Gideão e seu ajudante Purá desceram até bem próximo dos postos avançados do acampamento inimigo. Um estudo diz que eles foram rastejando, se aproximando para escutar o que eles estavam conversando, porque foi Deus que mandou, e para que ele pudesse ser liberto daquele medo. E os midianitas, os amalequitas e todos os demais aliados do adversário que tinham do leste já haviam se instalado no vale. Eram numerosos como as grandes nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia enumerar a quantidade dos camelos que eles ali reuniram. Ou seja, era um baita de um exército que Gideão ia ter que enfrentar. Gideão se aproximou no exato momento em que o homem contava o sonho que tivera um companheiro, dizendo: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu com tamanha força numa tenda. Ela caiu, virou ao avesso e ficou estendida sobre a terra. Seu amigo prontamente lhe esclareceu: este sonho não pode ter outro significado senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Isso quer dizer que Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Olha só como as coisas acontecem. Deus diminuiu a quantidade de homens do exército de Gideão, que ficaram só 300, para lutar com essa nuvem de gafanhotos dos inimigos. E aí, o que aconteceu? Quando Deus deu o comando para Gideão agir, tomar uma atitude, uma ação, atrasou novamente. Por que atrasou? Por causa do medo de Gideão. Então atrasou o ataque. Aí Deus teve que pedir para Gideão ir lá, escutar o sonho deles, para poder se convencer de que a vitória Deus estava dando a ele. Por mais que eles fossem nuvem de gafanhotos, de tanta gente, de tantos camelos e de tantos homens. Então, assim que Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, ajoelhou-se e glorificou a Deus. Em seguida, retornou ao acampamento de Israel e bradou: levantai-vos, porque o Senhor entregou todo o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então, repartiu os 300 guerreiros em 3 pelotões e deu-lhes a cada um nas suas mãos chofares, que é aquela corneta, que toca, trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E lhes ordenou: fazei o que me virdes fazer. Eis que, quando eu estiver chegando à fronteira do acampamento, que eu fizer, fazei-vos exatamente do mesmo modo. Tocarei o chofar, a trombeta, eu e todos os que estão comigo. Então vós também fareis soar os chofares, as trombetas,
ao redor do acampamento e bradareis pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 guerreiros que o acompanhavam chegaram à extremidade do acampamento e pouco depois da meia-noite, após a hora da vigília, quando as sentinelas são trocadas, imediatamente tocaram os chofares, as trombetas, e quebraram os jarros que tinham nas mãos. Em seguida, os 3 grupos de soldados igualmente tocaram os chofares, as trombetas e despedaçaram os jarros que carregavam, empunhando as tochas à mão esquerda e os chofares, as trombetas, à mão direita, e exclamaram em uníssono: a espada pelo Senhor e por Gideão. E todos se manteram imóveis, cada um no seu lugar ao redor do acampamento. Todo o arraial então se agitou e, gritando, os midianitas se puseram desesperadamente em fuga. Olha só que coisa mais maravilhosa é a história de Gideão. Estava tudo certo. Deus já tinha dito que ia entregar nas mãos dele a vitória. Mas ele sentiu o quê? O que foi que Gideão sentiu? Medo. A sensação desagradável, desencadeada pela percepção de algo real ou imaginário. Sentiu medo. Ele viu que eles eram uma multidão e eles eram apenas 300 que foram divididos em grupos de 100. 3 grupos de 100. E aí ele viu aquilo e sentiu medo. Medo. Será que eu não sentiria? Será que você também não sentiria? Podemos julgar Gideão por ele ter sentido medo em razão daquela quantidade? Só que atrasou. Deus pediu que ele fosse lá escutar o sonho. E é incrível como os midianitas tiveram a percepção, a importância na hora daquele sonho, enquanto Gideão, que era servo de Deus, ficou ali demorando. Por mais que Deus desse os sinais que iria entregar na mão dele as vitórias, ele ficou ali sem acreditar, sem crer que poderia. E aí ficou. Que às vezes são os nossos medos do dia a dia. A história de Gideão se repete. E Deus entregou a vitória nas mãos de Gideão, assim como ele vai entregar na minha mão e na mão de vocês. Eu creio isso em nome do Senhor Jesus. Porque quem você procura quando você sente medo? Fala para mim. É o vizinho? É o parente? É o padre? É o pastor? Quem você procura quando o medo te aflige? Essa pergunta é boa. Quero que você me diga quem você procura. Quando você tem medo, onde fica o teu refúgio? Onde está a tua proteção? Onde está a tua proteção? A tua proteção está onde? Está no teu dinheiro? A tua proteção está onde? No teu recurso financeiro? A tua proteção está onde? Na tua saúde de ferro? Se alimenta bem, come bem, treina, faz isso e aquilo, pratica esporte, é bem fisicamente. Tua proteção está aí? Onde está a tua proteção? Nos seus parentes que têm condições financeiras, que são ricos? É lá a tua proteção? Onde você encontra a tua proteção? Você encontra verdadeiramente a tua proteção em Jesus Cristo de Nazaré. Ele sim é aquele que já cuidou do passado, que está aqui no presente e que já conhece o teu futuro. Já conhece o teu futuro. Então saiba que o medo, ele precisa ser vencido. Vencido. Porque as pessoas que sentem medo, na verdade, elas se acham incapazes de resolver uma determinada questão. Ah, não, eu não sou capaz. Ah, não, eu não vou conseguir. Ah, não, é demais para mim. Ah, eu não vou conseguir dormir, eu não vou conseguir mais fazer nada na minha vida porque eu tô com medo de fazer, tô com medo de empreender, tô com medo de falar, tô com medo de conversar com uma pessoa, tô com medo de pedir perdão, tô com medo... Tem medo de tudo. Tudo tem medo. Ou seja, não se acha capaz de resolver a situação. Mas
Quem pode tirar o teu medo? Quem é que pode tirar o teu medo? Jesus pode tirar o teu medo. Só Ele pode te trazer a esperança. Só Ele pode te trazer a paz que excede todo e qualquer entendimento. Só Ele pode te dar a alegria, o sorriso, por mais que você esteja passando por uma situação desconfortável, de medo de alguém ou de alguma coisa ou de alguma situação. Essa é a verdade. Porque as estratégias e o poder de Deus são tão elevados que Ele dá vitória ao improvável. Ele dá vitória a um exército de 300 homens, como o exército de Gideão, lutando contra um exército de milhares e milhares de homens. E eu vou dizer para vocês, o exército de Gideão, ele era grande. Ele era enorme, ele tinha muita gente. Mas Deus disse assim, nananina não, vamos diminuir, porque se vocês forem atacar esse povo com essa quantidade de homens, vocês vão acabar ganhando, e aí vocês vão se vangloriar que a vitória veio de vocês próprios. Então vamos diminuir. E ele diminuiu. Depois você vai lá e lê como foi que Deus fez Gideão diminuir a quantidade de exército para sobrarem somente os 300 de Gideão. E aí você vai ver. Por quê? Como pode? Como é que pode um exército de 300 homens ganharem um exército tão numeroso que só de camelos parecia um enxame, uma nuvem de gafanhotos? Como é capaz? Como é possível? Como é possível? Somente com a atuação de Deus, somente com a palavra de Deus, somente com a confiança em Deus, somente crendo e acreditando, tendo fé, que acreditar sem duvidar, que Deus pode tirar o teu medo e te dar a vitória. Ele pode tudo, absolutamente tudo. Então, se você está passando por uma situação complicada, um problema complicado na tua vida, um problema que está tirando o teu sono, que você está com medo de ficar pobre, que você está com medo de não ter dinheiro para pagar energia elétrica, o teu aluguel, sei lá o que, a escola do filho, algo parecido, para com isso. Para com isso. Foca no Deus que você crê. Foca no tamanho desse Deus criador. Foca no poder que esse Deus tem no universo. Foca em todo o arsenal que Deus tem, o Senhor dos Exércitos, tem para te defender, para te proteger e para tirar o teu medo. Por mais que você esteja passando por uma situação que te traga medo, receio, sensação desagradável, creia no teu Pai. Creia naquele que realmente pode te ajudar. Porque a gente sabe que um pai ajuda o filho. Ah, eu errei, eu fiz coisa errada, eu fiz isso, fiz aquilo, decepcionei meu pai. É por isso que o pai deixa de te amar? Porque você errou? Quando teu filho faz algo de errado contra você, você deixa de amar teu filho porque ele errou contigo? Ah, não te amo mais, acabou, sai. Não quero mais contato, sai, acabou o amor. Não, por mais que ele erre, por mais que ele repita os erros, o amor continua. E assim é o amor do Pai. Terreno, você imagina o amor do Pai celestial. Tenta imaginar o amor de Deus sobre mim e sobre você. Hein? Tenta imaginar tamanho poder e tamanho amor que ele tem pela humanidade, que ele foi capaz de pegar o próprio filho, o único filho de Deus, o único, e fazer com que ele viesse nos salvar e passar por tudo aquilo, por todo aquele sofrimento que Jesus passou para nos salvar. Que amor é esse? Você está com medo de quê? Fala sério. Você está com medo de quê? O que está tirando o teu sono? Qual é o problema do teu medo? Gideão atrasou. Era para ele ter vencido aquela batalha muito antes do tempo, mas ele atrasou.
Por quê? Porque sentiu medo. Faltou fé naquele momento. Mas depois que ele escutou o sonho, aí tudo mudou. Tudo mudou e a vitória foi entregue para ele. Vamos encerrar aqui. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 1:27 e diz assim: e ele faz dos pequeninos, ele faz daqueles improváveis vitoriosos. Aqueles que não têm a menor condição, ele faz vitorioso. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, que diz assim: pelo contrário, Deus escolheu justamente o que era para o mundo insensatez para envergonhar os sábios. E escolheu precisamente o que o mundo julga de fraco para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que, do ponto de vista do mundo, é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante a ele. Entendeu? Dos fracos, dos pequeninos, fortes, daqueles humilhados, daqueles que se sentem oprimidos, vitoriosos, vencedores, que superaram seus problemas e os seus medos. É isso que o Senhor espera de mim e de vocês. Siga o exemplo de Gideão. Acredite que Deus é capaz de tirar o teu medo e de te entregar a vitória. Essa é a mensagem de hoje para você. Espero que vocês possam colocar em prática na vida de vocês e que vocês aprendam a combater o medo através da santa palavra de Deus. Estuda a história de Gideão. Você vai se encantar. É maravilhosa. Tem todo o desenrolar e você vai ver as maravilhas que Deus fez naquela época. E ele não mudou. Ele continuou o mesmo Deus de milagres daquela época, hoje, nos dias de hoje. Eu vou ficando por aqui. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre você e sobre sua família e te dê um restante de semana abençoado e que o Senhor possa tratar com todo carinho e com toda sabedoria aquele conflito entre Israel e a Palestina, para que possa ser resolvido na paz do Senhor. Assim eu peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima vez.